Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. Se você não encontrou, o pessoal da comunicação, eles são espertos, gente. Eles já colocaram 45 minutos ali para eu não me empolgar. Aham. Não, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor viu? É possível. Domingo. É possível. Ai. Mas brincadeiras à parte, a gente também está vivendo uma batalha espiritual, irmãos. Essa que é a verdade, sabe? O que Jesus tem feito é muito lindo. E o inimigo fica furioso. Mas ele está vencido em nome de Jesus. Ele está vencido em nome de Jesus. Amém? Ninguém vai parar a igreja do Senhor. Essa é a mensagem do Apocalipse. Ninguém vai parar o que Jesus está fazendo. Amém? Nem macarrão à carbonara. Oh, Deus. Vamos fazer bonitinho para a gravação. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos confere de estar aqui hoje para pregar a sua palavra. Obrigado pela saúde, obrigado pela vida, obrigado pelo teu povo que está aqui reunido. Fala conosco, libera a tua voz no nosso meio. Que seja uma noite marcante, não pelo pregador, não pelo fundo musical, não pelos LEDs, mas que seja marcante pela sua presença, pela sua palavra viva, e que nós possamos ver, Senhor, os frutos dessa palavra na nossa vida. Assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, por favor. Antes de introduzir o texto propriamente, quero fazer alguns comentários aqui a respeito dessa carta à igreja de Sardes. A gente, quando fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse, a gente precisa entender uma coisa muito relevante. Eu gostaria que você, que está fazendo a jornada com a gente aqui, você pudesse anotar isso, tá bom? As 7 igrejas, elas têm 3 inimigos em comum. Lembre-se que lá no início,
Eu mencionei que o número 7 é o número pleno, significa que a mensagem de Cristo a essas 7 igrejas, ela tem uma aplicação, ela é aplicável à igreja em sua plenitude, ou seja, é aplicável a nós também hoje. Então, essas 7 igrejas, elas têm 3 inimigos em comum. Primeiro inimigo, os falsos ensinos, os falsos mestres, a falsa doutrina. Você percebe que, em algumas ocasiões, Jesus sempre pondera isso. Ele diz, olha, eu tenho contra ti que você tolera que ensine um ensino errôneo, que conduz à perdição. Por que o ensino errado, ele é tão grave? Porque ele vai gerar uma prática equivocada, apesar de sincera. Então tem muita gente que está sinceramente enganada. Por quê? Porque comprou, aceitou, aprendeu um ensino errado e pratica aquilo até com zelo. Pratica aquilo até com devoção. Mas o ensino é errado. Então, por isso a preocupação de Jesus com a qualidade do ensino. Porque o ensino tem o poder de guiar as pessoas, seja para a salvação ou para a perdição. Então, os falsos mestres são um inimigo em comum nas 7 igrejas. Segundo inimigo em comum é a perseguição. É Roma oprimindo, perseguindo, colocando fardo, matando, concorrendo, estabelecendo culto ao imperador. Então, essa pressão externa, política, militar, que está acontecendo contra a igreja. Então veja, nós temos um inimigo externo, a perseguição. Nós temos um inimigo interno, o falso ensino na comunidade. Só que nós temos um terceiro. Qual é? A apostasia, o esfriamento vagaroso da fé. Você vai ver, por exemplo, Jesus falando isso à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso: eu tenho contra você que você deixou o seu primeiro amor. Então, o esfriamento espiritual é um inimigo da igreja. Ele está presente nas 7 cartas. E esse inimigo, ele não está, muitas vezes, só representado pela doutrina, mas representado pela devoção, ou pela falta de devoção, pela falta de uma espiritualidade genuína, verdadeira. Quem está comigo, diga eu estou. Vocês estão muito quietinhos, é a chuva. Então, a gente olha para essa igreja e a gente vê deflagrado por Jesus o esfriamento. Jesus diz que essa igreja tinha nome de que vive, mas estava morta. Eu tenho contra ti, você tem nome de que está vivo, fama de que está vivo, mas está morto. E é por isso que o título dessa mensagem de hoje é a religião da performance. A religião da performance. Porque essa é a denúncia. Então essa é a primeira consideração que eu quero fazer. 3 inimigos, falsos mestres, perseguição, apostasia, e aqui nós estamos diante dessa deflagrada frieza espiritual. Agora, preste atenção numa segunda consideração. No meio das 7 igrejas, 3 delas recebem elogios e críticas de Jesus.
3 delas recebem elogios e críticas. Quem são? Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Éfeso, Pérgamo e Tiatira recebem críticas e elogios. 2 só recebem elogios. Quem são? Esmirna e Filadélfia. Agora, 2 só recebem repreensão, crítica. Quem são? Laodiceia e Sardes. Laodiceia é chamada por Jesus de morna. Eu queria que você fosse crente ou fria, mas porque você é morna, eu vou vomitar você da minha boca. E se Laodiceia é chamada de morna, Sardes é chamada de morta. O que me parece pior. Porque quem é morno pode esquentar. Mas quem está morto precisa ressuscitar. Quem está morto precisa de ressurreição. Só a ressurreição resolve a morte. E é interessante isso, porque enquanto Laodiceia e Sardes só recebem críticas, tem paciência aí que nós vamos chegar lá. As 2 igrejas que só recebem críticas são criticadas por Jesus e não elogiadas porque ambas estão lidando com apostasia, com frieza espiritual. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Que Jesus até tolera uma igreja que às vezes tropeça doutrinariamente, que precisa fazer uma correção, mas que ainda é zelosa. Ele até tolera determinadas coisas, mas para ele é intolerável uma vida espiritual falsa, uma espiritualidade de performance, fria, que parece, mas não é. E aí, eu quero só dissecar um pouco mais esse paralelo entre Sardes e Laodiceia, por quê? Porque Laodiceia, ela é confrontada na sua apostasia espiritual pelo seu orgulho. Logo, orgulho produz frieza espiritual. Vamos falar todo mundo junto? Diga: orgulho produz frieza espiritual. Agora, Sardes, ela não é confrontada no seu orgulho. Ela é confrontada na sua hipocrisia. E a hipocrisia religiosa não produz frieza espiritual, ela produz morte espiritual. A hipocrisia religiosa não produz frieza apenas, mornidão apenas. A hipocrisia religiosa produz morte. E aí tem um outro detalhe, e agora eu começo a entrar no texto, que a forma como Jesus se apresenta para as igrejas sempre tem a ver com a mensagem que ele vai mandar na carta. E aqui em Sardes, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus apontam simbolicamente para a plenitude do Espírito Santo. E as 7 estrelas, o texto de Apocalipse 1 diz,
que são os pastores, os anjos das 7 igrejas. Então, o que Jesus está dizendo, entre aspas, ou subliminarmente, quando se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e tem os anjos nas suas mãos? Ele está dizendo que não é possível fazer igreja se não for de modo espiritual. O que ele está dizendo? Não tem como ter igreja com frieza espiritual. Não tem como ser igreja sem o Espírito Santo. Não tem como viver igreja de verdade se não for com a plenitude do Espírito Santo, se não for com o espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito do temor do Senhor, se não for com o espírito de verdade. Não tem como ser igreja se não for por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E aqui está o meu primeiro ponto dessa noite. Eu quero lembrar você, igreja é espiritual. Fale comigo, igreja é espiritual. Por que a gente precisa lembrar isso? Eu sinto Deus aqui. Igreja é espiritual. Por que nós precisamos lembrar disso? Porque nós vivemos na era da igreja instagramável. Bastou você alugar um galpão, pintar de preto, colocar um painel de LED, umas cadeiras boas, e ter uma boa equipe de mídia. Você tem uma igreja. Não tem. Você tem um auditório de palestras. Hoje a gente vive, eu vou fazer um desafio para você. Fazer um desafio. Domingo à noite, termina o culto aqui, entra na tua rede social. Começa a olhar as igrejas. No layout, é tudo igual. É tudo igual. E eu falo isso com um profundo temor. Temor de quem está nas mãos do Cordeiro. Temor de quem sabe o que é estar nas mãos de Deus. Sabe, hoje, as pessoas, elas vivem igreja como se fosse apenas um lugar para você colecionar princípios de sabedoria. 25 leis para eu ir bem nos meus negócios. E eu não estou dizendo que isso não é aplicável, mas eu estou dizendo que igreja é muito mais do que isso. Precisa ser muito mais do que isso. Tem que ter espírito e verdade. Tem que ter vida. Tem que ter seiva na árvore. E deixa eu te dizer uma coisa. Não tem a ver nem com as nossas emoções. Não tem a ver nem com a nossa oratória, com a qualidade da música que está sendo tocada. Por quê? Porque nós aprendemos a fazer. Sabe, a gente sabe o acorde correto, a gente sabe escrever o sermão correto, a gente sabe compor um culto funcional. Mas não se trata disso, meus irmãos. Não se trata de performance. Não se trata de método. Se trata de espírito e vida.
se trata de espírito e verdade. Porque às vezes um bom orador, um bom pregador eloquente, ele pode levar as suas emoções a lugares que um narrador de futebol, numa final de Copa do Mundo, gritando, é penta, também leva. Às vezes uma canção como essa, um acorde como esse, te leva a lugares que você também vai num show de um U2, de um Coldplay. Então a gente vai precisar extrapolar o que é performance para encontrar o espírito e a verdade. Por isso que Jesus está se apresentando à igreja da performance como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Vocês já pararam para pensar? Jesus não tinha um microfone. Jesus não tinha uma conta no Instagram. Jesus não tinha cadeia de rádio e TV. Mas as multidões afluíam para as margens do mar da Galileia para ouvir o meigo nazareno ensinando as verdades eternas do reino de Deus. Os guardas do templo foram tentar prendê-lo. Não conseguiram, Marcos. Os guardas do Sinédrio chegaram e falaram assim, não dá para prendê-lo. Porque ele fala com autoridade, não como os escribas e os fariseus. Jesus revolucionou, dividiu a história com uma coisa, que é a única que nós precisamos para mudar o mundo, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu não estou aqui pregando contra a estrutura. A estrutura é uma bênção. Só que ela não pode ser vazia. O que é uma caixa torácica sem pulmão, coração? É um esqueleto morto. A estrutura só serve se dentro dela tiver vida pulsando lá dentro. Aí ela é uma bênção. Em João capítulo 4, aquela mulher samaritana, quando dá de cara com a profecia de Jesus sobre ela, ela olha para Jesus e diz, eu vejo que você é profeta. Me tira uma dúvida, onde é o lugar certo de adorar? É aqui ou em Jerusalém? Essa é a dúvida da performance. Essa é a dúvida de quem é raso. Essa é a dúvida de quem ainda toma decisão por afinidade, por conveniência. Jesus olha para ela e diz assim, a pergunta não é essa. A pergunta que você precisa fazer não é essa. Porque a hora vem e já chegou. Por que a hora já chegou? Porque Ele já estava na frente dela.
Ele já estava ali. A hora vem e é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com estrutura, sem estrutura, tire-nos as poltronas, nós ainda teremos uma igreja. Tire-nos o painel de LED, nós ainda teremos uma igreja. Tire a bateria, o teclado, o som, nós teremos uma igreja. Tire o espírito, nós não teremos uma igreja. Por isso, Francis Schaeffer diz assim: o problema real é esse. A igreja de Jesus Cristo, individual e corporativamente, tende a fazer a obra do Senhor no poder da carne, em vez do Espírito. O problema central está sempre no meio do povo de Deus, não nas circunstâncias que o cercam. Eu quero proclamar uma coisa sobre você: as circunstâncias nunca são maiores do que o Espírito que te habita. Os seus problemas não são maiores do que o seu Deus. As suas guerras não são maiores do que a sua unção. Os seus inimigos não são mais poderosos que o seu Senhor. Satanás não é mais poderoso que o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nós somos a igreja porque nós temos o Espírito de Jesus pulsando no nosso meio. Nós somos a igreja porque nós temos a vida de Cristo pulsando no nosso corpo. O Espírito Santo é o sangue que irriga as veias do corpo de Jesus. Por isso que nós somos igreja. Eu não sei se você já parou para pensar numa coisa: como Jesus foi concebido. Como Jesus foi concebido. O Espírito Santo desceu sobre Maria. Eu imagino, Marcos, assim, aquele mergulho eterno caindo dentro do útero de Maria. Esses dias eu vi um vídeo de quando o espermatozoide fecunda o óvulo, sai um clarão. Irmão, imagina isso. Não tem espermatozoide. O Espírito Santo desce com todo o DNA da criação, o Criador, aquele que pairava sobre a face das águas, ele desce e mergulha dentro do útero de Maria, encontra um óvulo, o óvulo, entra dentro e começa a se transformar num bebê, num embrião. O Espírito andou com Jesus, sobre ele, os 3 anos de ministério. O próprio Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, lá na sinagoga de Cafarnaum. Eu não sei se você trouxe lenço, mas agora você vai chorar. Só que um dia Jesus está morto. 3 dias. Corpo dentro do sepulcro. Eu imagino os anjos chegando, rolando a pedra.
sentando em cima dela. E de repente, o Espírito de Deus entra dentro do sepulcro. O corpo morto de Jesus está lá. E o mesmo Espírito que gerou aquele corpo repousa sobre ele. O Filho do Homem ressurge dentre os mortos, porque só o Espírito Santo pode dar vida ao corpo. Só o Espírito Santo pode dar vida para a igreja. Só o Espírito Santo pode dar vida para o teu casamento. Talvez você está vivendo uma relação de fachada. Tem nome de que vive, mas está morta. E você está dizendo, eu vou abandonar, eu vou deixar, eu vou desistir. Eu venho em nome de Jesus declarar sobre você, você não vai abandonar, você não vai deixar, você não vai desistir. O Espírito do Senhor vai produzir vida nos ossos secos. Na religião da performance, a gente precisa dos views. Na religião do Espírito, a gente precisa da vida. Na religião da performance, a gente precisa dos comentários. No Evangelho, a gente precisa da palavra de Deus, é a única que importa. Na religião da performance, a gente precisa saber o que os outros pensam de nós. No Evangelho, a gente está interessado em saber o que Cristo pensa de nós. Só aquele que tem o Espírito pode vivificar a sua igreja. Sabe qual tem sido a minha oração mais sincera nesse tempo? É que nós sejamos uma igreja marcada pela vida do Espírito dentro de nós. Como que essa igreja é evidenciada? Como essa igreja é evidenciada? Uma igreja viva é uma igreja que ora uns pelos outros. É uma igreja que serve uns aos outros. É uma igreja que impõe as mãos. É uma igreja que tem dons ativos. É uma igreja que serve, não para ser visto, não para receber um parabéns, muito obrigado, ou para ser amigo do pastor. É uma igreja que serve porque entendeu que servir é o caráter de Jesus. Uma igreja viva, é uma igreja feita, preste atenção, de pessoas vivas. Aqui eu quero começar o meu segundo ponto. Por quê? Porque a gente muitas vezes faz a crítica à instituição, à igreja instagramável, à igreja gourmet. Às vezes a gente critica o coletivo, só que o coletivo não tem rosto. Mas a verdade é que esse coletivo é feito de indivíduos com nome, sobrenome, CPF, carteira de trabalho, CNPJ. Então, o que é uma igreja morta? É uma igreja que é denunciada, preste atenção nisso, na sua morte pelo remanescente.
Jesus diz que lá em Sardes tinha alguns que estavam vivos, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Aqui, irmãos, essa carta ela ganha um peso muito grande. Por quê? Porque Jesus tira do coletivo e traz para o pessoal. Jesus começa a falar de indivíduos. Aqui eu me apavoro, eu não sei você, mas me parece que ele não está mais olhando a igreja doxa, a igreja batista, a igreja presbiteriana. Aqui ele está olhando o Tiago. Que ele está olhando o Jefferson. E ele está olhando e vendo, esse está morto, esse não morreu. Esse é só performance. Esse aqui é espírito e vida. E se isso não faz você tremer as suas pernas essa noite, eu te aconselho no final você vir aqui entregar a vida a Jesus. Porque eu vou dizer para você, eu não tenho medo de homem, eu não tenho medo de político, eu não tenho medo de pastor, mas tem uma coisa que eu tremo, eu tenho medo, temor, do olhar de fogo de Jesus me olhando. Eu tremo diante disso, cara. Eu tremo, por quê? Porque eu posso encenar para qualquer um. Eu posso encenar para qualquer lugar, mas diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes, diante daquele com quem nós haveremos de prestar contas. Então aqui é individual, aqui sou eu, aqui é você. E a pergunta é: quem é você na igreja desta geração? Quem é você na igreja dessa época? Você é um que tem nome de que vive, mas está morto? Ou você é o remanescente, o rabisco da colheita, aquele que fica, aquele que sempre está, aquele que nunca falta, quando todo mundo está adorando Baal, Astarote, tem um remanescente, Elias. E quando Elias acha que está sozinho, que só ele é profeta, Deus fala assim: Elias, eu sempre guardo um remanescente. Eu vou te contar uma coisa sobre Deus. Deus sempre tem uma arma secreta no bolso. Eu vou dizer para você, tem gente que Deus não promoveu nessa nação, porque é uma arma secreta de Deus para um tempo preciso. Tem vozes que estão sendo alimentadas, escondidas em cavernas, e o Senhor está guardando para soltar a ogiva nuclear, na hora certa, na hora correta, na hora que todo mundo dizer, acabaram os profetas, acabou nada, tem 7.000 que estão sendo alimentados, escondidos, mas eu vou usar agora, chegou a hora. Teu remanescente. Está todo mundo ajoelhado diante da estátua do Nabucodonosor. Todo mundo, vírgula. Tem 4 meninos, 3 meninos e um ministro, que são o remanescente. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os nomes babilônicos: Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá no palácio tem um remanescente.
Eu vou dizer uma coisa para você, isso é uma profecia essa noite. Quem não veio por causa da chuva vai perder, vai ter que assistir na internet. Escuta isso aqui. Tem um remanescente em Brasília, não se desespere. Sempre tem, sempre tem. Tem um remanescente em Foz do Iguaçu, alguns remanescentes, sempre tem. Às vezes a gente diz assim, acabou tudo, acabou nada. Deus não perdeu o controle. Ei, João, olha aqui para cima. Eu estou sentado no trono. Aí embaixo, Domiciano acha que manda. Mas aqui em cima, quem manda sou eu. Quem decide sou eu. Quem define sou eu. O trono do céu não está em crise, igreja. Todo mundo está ajoelhado. Tem 3 garotos em pé. Quem são? O remanescente. Eu quero proclamar sobre você, você será o remanescente nessa época. Você será o remanescente de um pai de família. Você será o remanescente de um homem de Deus. Você será o remanescente de um empreendedor. Você será um remanescente de profissional de saúde. Você será um remanescente de ministro do altar. Nós estamos entrando em uma época que a performance está tomando conta. Deixa eu te falar, as pessoas estão correndo atrás da essência. Elas não estão achando, quando ela encontrar a essência em um lugar, elas vão afluir. Por quê? Porque ninguém aguenta viver de performance. A performance não sara a tua doença. A performance não cura a tua ferida. A performance ela te entretém, mas ela não te transforma. A performance não consegue resolver os problemas da tua família, mas a espiritualidade verdadeira, o Espírito Santo, o Espírito e vida, eles mudam a sua história e você nunca mais vai ser o mesmo. Tem uns aí em Sardes que não sujaram as vestes. Quem é você? Quem sou eu? Nós precisamos adotar, e eu termino, uma missão. E esse é o grande comissionamento dessa carta. Jesus diz assim: confirma os que estão para morrer. Fala bem alto comigo assim: confirma os que estão para morrer. Consolida o resto que estava para morrer. Sabe qual que é o problema da morte espiritual? Ela faz metástase muito rápido. A frieza espiritual, ela se espalha muito rápido. E aí precisa de um enfrentamento proativo. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Precisa de um enfrentamento intencional. Nós precisamos entregar o fogo nas mãos daqueles que estão para morrer. Hebreus 12:12 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, a fim de que aqueles que caminham fraquejando não caiam, mas sejam curados. Esse é o texto da minha vida, porque quantas vezes eu tive que levantar mãos cansadas? Quantas vezes? Quantas vezes eu tive que levantar
joelhos desconjuntados. Por quê? Porque eu vi muita gente que estava para morrer e eu não podia permitir. Eu quero dizer uma coisa para vocês, preste atenção, pastora Sara, preste atenção nisso. Existem homens que portam uma unção, mulheres que portam uma unção. E não fomos nós que escolhemos portar isso. Foi Ele que escolheu. Você já prestou atenção nisso? Tem gente que levanta para pregar, a atmosfera muda. Gente que levanta para ministrar, a atmosfera muda. Isso é um óleo. Só que isso é muito precioso. Isso já esteve em outras pessoas. Em outras gerações. A unção que te cobre hoje já esteve sobre alguém. Ô amigo, quando Eliseu viu aquela capa caindo, porque aquilo esteve sobre Elias. O Elias, quando Eliseu está olhando, ó a capa descendo, ó. Por quê? Porque a unção só serve para essa vida. Na eternidade nós não precisamos da unção. Na eternidade nós teremos o galardão. A unção é só para agora. Eu vou dar uma voltinha pentecostal hoje. Tá gostoso, né? É que Ele está aqui, por isso que está assim. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Pode acender a luz aí, irmão. Não empolga não, que não acabou ainda não. Eu tenho ainda... agora que é 9 horas, gente. Os irmãos estão achando que acabou o culto. Fica aí então agora, meia hora. Brincadeira. Fala para quem está perto de você assim, ó, é possível. Olha aqui para mim. Pode ficar aqui, gente, nós já vamos orar. A grande comissão desse texto é confirmar os que estão para morrer. Só quem pode fazer isso? Quem tem o Espírito Santo. Eu gostaria de dizer isso hoje. A unção
que está sobre você, ela já esteve sobre alguém. Você precisa correr a sua corrida. Quem é você hoje? Você é o remanescente ou você é quem precisa de ressurreição? Queria que você ficasse em pé comigo.